Por uma Implosão da Sociologia é meu livro publicado com a editora Terra Sem Amos, esse livretinho aqui, que nasce um pouco, né, de uma pesquisa que eu realizei com o professor Jean Tible, um salve, professor, sobre identidade e território, e nasce muito de uma parte metodológica, né, então eu estava estudando um pouco sobre metodologia da sociologia e eu decidi trabalhar com meio que uma antimetodologia, né, trabalhar um pouco com o marxismo, mas com o marxismo enquanto praxis sociológica e não enquanto simplesmente uma matéria investigativa, né? Não simplesmente enquanto algo voltado para a pesquisa, mas algo que busque transgredir um pouco os próprios padrões da sociologia. Tanto que eu acho muito irônico que quando eu pude estar gravando esse vídeo aqui, pude estar trabalhando com esse livro aqui, que, né, no caso essa é a primeira gravação, eu tô aqui, ó, uma hortinha, várias árvores, eu tô na terra, justamente porque o ideal disso daqui, o que está no centro disso daqui, é entender como teoria e prática se relacionam o tempo todo e que eu poderia sim trabalhar com uma metodologia, falar sobre isso daí, que é o que eu entreguei no final para a universidade, mas isso não é o central do projeto, no qual é desenvolvido não só na Caverna do Morcego, mas enquanto militância por vários movimentos, partidos, coletivos, e é um pouco disso que eu busco trazer aqui em Por uma Implosão da Sociologia. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político, estamos aqui para mais um episódio de leitura e discussão, iniciando agora o meu livro, e eu sei que tem muito essa questão, né, que a academia gosta de fazer, né, que a gente trabalhe com os nossos próprios pensamentos, que a gente fique nessa coisa de reverberar, olha como a gente é bom e tal, não sei o quê. Mas esse é um livro, e eu disse isso de todos os encontros da caverna, né? De todos os encontros que a gente fez de lançamento também, que ele já nasce atrasado, porque a própria praxis, o que a gente faz, a nossa atuação, está muito além do que qualquer coisa que eu poderia trazer nesses registros. E por isso eu estou aqui, inclusive, falando, que eu acho que quando a gente troca essa ideia, quando a gente conversa sobre isso, tudo fica muito mais lindo e muito mais interessante do que qualquer coisa que tem escrito aqui. Então, não deixa de seguir nossas redes sociais, né? Vai estar passando aí, vai estar na descrição, quer dizer, o Instagram, vai estar na descrição o Blue Sky. Também gostaria de lembrar vocês aí de apoiarem, curtindo, comentando, compartilhando esse próprio vídeo, mas também vendo os nossos outros trabalhos de projetos de leitura e discussão, além do nosso podcast chamado Caverna do Morcego, que está em várias plataformas aí, você pode acompanhar, tá? Queria agradecer aí todo mundo que deu play nesse vídeo e lembrar que a gente tem cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, #Morcego na Autonomia, e também, né, comprem esse livrinho aí com a Terra Sem Amos. A gente vai estar disponibilizando o PDF, vai ser o PDF cru, mas você pode aí pegar o livro completinho no site da Terra Sem Amos, é bem baratinho. E seguir a Clio Operária, que é a nossa revistinha, nosso jornalzinho, bem da hora, bem legal, onde saem muitos textos, inclusive tem textos sobre este livro aqui. E aí, se você curtiu o projeto, apoia a gente pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego, ou pelo nosso Pix, que também é o e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com. Novamente, vai estar tudo na legenda, beleza? Aqui eu vou ler algumas palavrinhas, né? Mas primeiro eu queria agradecer todo mundo que esteve comigo na trajetória desse livro. Não vou falar todos os nomes, porque realmente foi muita gente que esteve envolvido nisso, mas eu gostaria de agradecer todo mundo que se movimenta para transformar o mundo que a gente vive. Porque esse é um livro que ele nasce de ações e diálogos sobre transformação. Ele é um livro que não se encerra em si mesmo e que aqui a gente tenta trazer um pouco do que é feito nesses espaços, né? Então, assim, as coisas já estão acontecendo e aqui é só um resuminho, só um pouquinho de ideias para dar uma ideia geral pra gente. Então eu começo com da sociologia crítica à implosão sociológica, por uma sociologia dos de baixos. As dificuldades da sociologia. E eu abro o livro com Florestan Fernandes em A Sociologia no Brasil. É impossível separar a investigação sociológica do movimento socialista, isolando a sociologia do socialismo. A realidade impõe que ambos avancem interligados, influenciando-se de maneira permanente, profunda e fecunda. Quando eu pensei nesse livro, né, tô lendo aqui, o subtítulo iria contra a frase, por uma sociologia anti-acadêmica. Não sei se é exatamente o termo que eu gostaria, mas eu sei que é muito de como se coloca aqui. É claro, existe um problema na universidade. Ela se desenvolve enquanto fruto de um projeto burguês, né? Principalmente pensando que as ciências sociais onde eu faço é na USP, que é uma universidade pensada para a elite e pela elite, né? Segue modelos, ideais, formas e conteúdos burgueses. É um dos instrumentos da manutenção do status quo, ou seja, do pensamento predominante.
E aí, vamos lá, eu abri com o Florestan Fernandes e um texto dele sobre a sociologia. E ele é o pai da sociologia no Brasil. E aí eu faço essa pergunta para você, que conhece sociais, que já estudou, conhece alguém que faça isso, faça essa pergunta também para essa pessoa. Quantos textos do Florestan Fernandes sobre a sociologia você leu? É uma grande questão, né? Uma transformação extremamente radical é uma coisa que poderia colocar a sociologia dentro de uma resposta assim, tendo em vista que, enquanto não houver a transformação total, ela ficará nas mãos dos espaços institucionais, separando pesquisadores e pesquisas, transformando tudo que olha e toca em objeto. Afinal, ela nasce, né, por exemplo, com nós negros e indígenas sendo classificados enquanto objetos, né? Por óbvio, essa é uma generalização polêmica, para já colocar as bases que inspiram esse texto, que é de enfrentamento de conflito, que é pensando uma sociologia popular, uma sociologia dos de baixo, como tem aquela artezinha que a Terra Sem Amos fez, muito linda. O ponto inicial desse debate não é nada fácil. De um lado, eu vou buscar debater com a intelectualidade reservada aos campos institucionais, aos espaços universitários, e que é presente inclusive em certa esquerda que se distancia de suas bases, que busca separar quem pesquisa de quem faz o trabalho manual, de quem faz o trabalho intelectual, de quem faz esse trabalho braçal, né? De outro, a gente busca reforçar a necessidade da pesquisa, do estudo e do alinhamento entre isso e a ação, construindo assim o que chamaremos de praxis revolucionária, mas expondo que isso pode acontecer pelas e para as e os condenados da terra. Então, é elencar que, se você quer implementar uma semente da ideia, você tem que implementar uma semente da ação. Roseli Salete Caldarte, em Pedagogia do Movimento Socialista, Pedagogia da Terra e Educação do Campo, né, que fala muito sobre a MST e essa pedagogia socialista implementada, fala muito sobre isso. A gente tem compartilhado alguns trechos dela, né, que ela expõe justamente que isso daqui tem que se vincular com isso daqui. As sementes, embora diferentes, se conectam, se unem e trazem diversidade, né? É um pouco dessa a brisa. Portanto, a gente segue a ideia deixada por aqueles que vieram antes de nós, de pensarmos não apenas o estudo em si, mas a nossa luta no centro de um debate que se unifica. Ou seja, a sociologia como necessidade de base de transformação da sociedade, a partir de setores de fora da academia, não elimina, mas muito pelo contrário, coloca a sociologia da universidade em novos parâmetros. É justamente apontar para um lado que a nossa sociologia está atrasada, não, na verdade atrasada não é a palavra, né? A nossa sociologia ela é burguesa, e por outro lado, colocar que o que é feito enquanto sociologia fora da universidade é praxis, e o que é feito na universidade é pesquisa. Pesquisa não é praxis, embora possa se ajudar, embora possa se complementar. Somente quando essas coisas se conectam é que a pesquisa realmente é algo para além do que a burguesia quer. Unificando sociologia e socialismo, temos um dos elementos necessários de crítica e ação para a análise do sistema, mas também para a superação dele. Precisamos então colocar no roteiro da nossa análise o que seria uma primeira forma de sociologia crítica e como é possível passar disso para a implosão sociológica. A defesa dessa implosão será feita ainda nesse texto através de um resgate do materialismo histórico dialético, mas também de análises que buscam trazer esse passo de crítica e atuação para as bases do movimento revolucionário, ou seja, mostrar e demonstrar que as ciências sociais, como um todo, sociologia, antropologia e ciência política, está na raiz da nossa luta. Sociologia é socialismo, como diz o próprio Florestan Fernandes. Com isso, a gente vai contar menos com uma crítica direta à sociologia, mais comumente utilizada. A gente não vai bater nos cânones, a gente tem muitos textos que trazem isso, a gente já trabalhou com eles, como, por exemplo, o livro publicado pela editora Funilaria sobre os cânones da sociologia. Tá? A gente tem episódio lá no nosso podcast, você pode comprar o livro lá com a editora Funilaria, por exemplo. E a gente vai trabalhar então mais com propostas e avanços para a construção de alternativas. Quando Frantz Fanon se nega a ser um revolucionário profissional, e isso numa conversa com o Jean Paul Sartre e com a Simone de Beauvoir, ele está colocando o revolucionário profissional nessa categoria de intelectual e de um revolucionário que não se propõe a ir para a rua, que não se propõe a ir para a luta, que não se propõe a mudar o que está posto. Né? Nega-se alguém que estuda a revolução, mas não atua nela. Nos inspira a dar passo nesse sentido do que foi apresentado. Como diz Clóvis Moura, devoremos a esfinge antes que ela nos decifre. Vamos destruir tudo antes que eles aprendam a ler e entender a gente. Colocar o pensamento social e a luta dos condenados da terra no centro do debate nos obriga a estarmos conjuntamente nesse centro. Ou seja, sociologia tem que ser luta.
Portanto, a proposta de uma implosão sociológica conta com um enfrentamento direto aos padrões de dominação, aos padrões de estudo e aos padrões que são utilizados, inclusive, por aliados para nos manter nas rédeas. A implosão sociológica busca a realização das massas, o acirramento da luta de classes e a construção conjunta por uma nova forma de pensar e de atuar, interferindo para a construção de uma nova realidade social. Bom, para esse primeiro episódio a gente vai ficar por aqui, né? A gente deu a introdução aqui um pouco do Para uma Implosão da Sociologia. Novamente, queria agradecer a Editora Terra Sem Amos por essa possibilidade, por essa oportunidade. Mais de um ano que a gente conseguiu lançar isso daqui. Mas também queria agradecer a todo mundo que entrou nesse caminho, seja como pessoa, seja como movimento, seja como as mais variadas coisas e ações e atividades e reflexões que conseguiram cruzar antes desse lançamento, mas também posteriormente a isso, para hoje a gente estar aqui podendo discutir e avançar, né? A ideia é realmente passar por um processo de crítica e autocrítica do que eu escrevi aqui, para a gente conseguir ir para muito além do que foi feito nesse projetinho, que já faz mais de um ano. É nóis, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, apoiar a Caverna do Morcego, vai estar tudo aí na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!